Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Talvez você não se lembre do nome Terrence Howard de cabeça, mas provavelmente você se lembra do personagem Coronel James Rhodes, do primeiro filme do Homem de Ferro lançado em 2008. Terrence é um ator com carreira estabelecida em Hollywood, porém vem chamando a atenção na internet por outros motivos. Ele alega conhecer segredos escondidos a respeito da forma como enxergamos a ciência moderna e que possui um novo método para interpretar a matemática. Olha só. No vídeo de hoje, você conhecerá mais sobre o ator Terrence Howard e vai entender do que se tratam as polêmicas recentes em que ele está se envolvendo. Para alguns, Terrence é um gênio, alguém que está lutando com o sistema para revelar a verdade, custe o que custar. Para outros, inclusive especialistas nas áreas de ciências exatas e ciências da natureza, ele se trata de um louco. Por isso, não saia daí, vamos em busca da verdade. Terrence Dashon Howard nasceu na cidade de Chicago no dia 11 de março de 69. Os seus primeiros anos de infância foram complicados. Ele sofreu racismo ainda bem jovem e teve problemas sérios com o pai. Seu objetivo inicial era construir uma carreira acadêmica e se estabelecer como professor de ciências. Contudo, não terminou seus estudos e logo ingressou na carreira de ator. Seu primeiro trabalho no cinema foi em 95 no filme Mr. Holland, Adorável Professor. No longa, Terrence interpretou o personagem Louis Russ e com esse trabalho conseguiu começar a sua carreira em Hollywood. Alguns anos mais tarde, teve o auge na indústria cinematográfica ao ser indicado ao Oscar de melhor ator por sua atuação em Ritmo de um Sonho. Nesse filme, ele interpreta um homem profundamente ligado ao crime, que luta para seguir o seu desejo de deixar essa vida e se tornar um cantor de rap. Um dos papéis dele, que talvez você se lembre, foi o de Coronel James Rhodes. Em 2008, começa o universo cinematográfico Marvel, com o marcante Homem de Ferro. A história segue Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., em sua ascensão como super-herói. Roddy, interpretado por Terrence, era o melhor amigo de Stark e servia como um dos personagens centrais da trama. Contudo, você deve ter reparado que o personagem continuou aparecendo nos filmes seguintes no universo Marvel nos cinemas, mas com outro ator. Don Cheadle passou a interpretar o Coronel a partir da sequência Homem de Ferro 2 de 2010, onde passou também a assumir a alcunha do super-herói Máquina de Combate. A reescalação do papel foi causada por conflitos entre Terrence e o estúdio em relação ao seu contrato e salário. Em entrevistas recentes, Howard detalhou um pouco mais essa época, dizendo que foi um período que o chateou muito, pois, segundo ele, pediu ajuda diretamente a Robert Downey Jr. para conseguir o seu papel de volta diversas vezes, mas foi ignorado pelo ator, que teve a sua ascensão na indústria logo após isso, se consolidando como o rosto do universo cinematográfico Marvel durante muitos anos. O caso de sua substituição na Marvel voltou a ser comentada por ele durante a sua participação no Joe Rogan Experience, um dos podcasts mais populares e influentes do mundo, apresentado pelo comediante, ator e comentarista de MMA, Joe Rogan. Lançado em 2009, o programa aborda muitos assuntos diferentes, como ciência, cultura, política, entretenimento e filosofia, através de conversas profundas e informais com celebridades e especialistas de diversas áreas diferentes. Tendo justamente o conceito de ser uma conversa livre, sem censura, o podcast Joe Rogan Experience é marcado também por inúmeras polêmicas. A mais nova vem justamente da participação de Terrence. O programa foi ao ar no dia 18 de maio de 2024 e já conta com mais de 10 milhões e 600 mil visualizações. O episódio, numerado como o Joe Rogan Experience número 2152, tem mais de 3 horas de duração e se propõe a ser uma conversa ampla e aprofundada com Terrence, que se sentiu livre para expor as suas ideias polêmicas, como a sua famosa tese de que 1 multiplicado por 1 não poderia resultar em 1. Bem, a ideia é que 1 vezes 1
resultar em 1 é uma contradição de todo o sistema matemático que conhecemos. Bem, se a resposta não é 1, então que resultado Terence propõe? Simples. Ele propõe que 1 vezes 1 é igual a 2. Isso pode parecer um absurdo completo, afinal isso seria contradizer fundamentos essenciais de todo o sistema matemático que conhecemos. Um sistema aplicado e compreendido universalmente. O que compreendemos da multiplicação é que ela se trata de uma das 4 operações básicas da matemática, juntamente com adição, divisão e subtração. Nessa operação, os números a serem multiplicados são chamados de fatores e o resultado é nomeado como produto. Existem ainda algumas regras básicas para essa operação. Por exemplo, todo número multiplicado por 0 tem como produto 0. A ordem dos fatores não altera o produto e, por fim, um número, qualquer que seja, quando multiplicado por 1, tem o seu resultado como ele mesmo. Quando se trata de números naturais, essa operação basicamente descreve adições sucessivas. Dessa maneira, podemos exemplificar da seguinte forma. Vamos imaginar que temos 2 números representados pelas letras A e B, ok? A e B, por enquanto, não possuem nenhum valor. Agora, vamos descrever uma operação de multiplicação envolvendo os fatores A e B. A vezes B significa adicionar a si mesmo B vezes. Ou seja, o produto dessa multiplicação será A B vezes. Se colocarmos o valor de A como 5 e o valor de B como 4, então nós podemos entender que o produto dessa multiplicação é o número 5 4 vezes, o que resultaria, é claro, no valor 20. Se o valor de B for mudado para 1, temos então o produto como sendo 5 uma única vez, ou seja, o resultado seria o próprio 5. Entendendo isso, vamos passar para a situação que Terence propõe. Veja bem, 1 vezes 1 sendo igual a 2. Aqui teríamos a contradição de uma das regras matemáticas da multiplicação. Qualquer número que seja multiplicado por 1 resultaria nele mesmo. Afinal, seria simplesmente esse número qualquer uma única vez. A questão aqui é tão complicada justamente por ser algo extremamente básico. É uma contradição tão simples de ser respondida que a ideia do produto ser diferente disso causa uma certa confusão. Bom, vamos colocar isso em termos práticos, tá? Se você possui uma cesta com uma laranja, você possui uma laranja se 1 vezes 1 for 1. Agora, se 1 vezes 1 for 2, se você possui uma cesta com uma laranja, na verdade, então, você tem 2 laranjas. Né? Maluquice. Outro exemplo. Se 1 vezes 1 for 1, a área de uma cerâmica que tem 1 metro de cada lado seria um quadrado perfeito de 1 metro quadrado. Ok? Agora, se seguirmos a lógica proposta por Terence, a questão fica ainda mais complicada, beirando o impossível, pois seria incompreensível um quadrado de lados iguais a 1 resultar numa área de 2 metros quadrados. Não tem a menor lógica. Agora que revisitamos esses conceitos básicos de matemática e entendemos o grande problema que existiria ao se ter 1 vezes 1 resultando em 2, vamos apresentar a ideia de Terence Howard. Afinal, essa afirmação não é simplesmente uma máxima. Existe um argumento construído por ele. Terence publicou um livro de forma gratuita no seu site e você pode encontrá-lo nas fontes na descrição desse vídeo. O trecho a seguir é uma transcrição das primeiras 2 páginas do seu livro e são o argumento básico para a formulação da sua teoria. O livro diz o seguinte: se 4 dividido por 2 é a operação inversa de 2 vezes 2 igual a 4, então, naturalmente seguiria que 2 dividido por 1 é a operação inversa de 1 vezes 1 igual a 2. Bom, permita-me iluminar você, diz o grande Terence. O que o seu senso comum lhe diz sobre esses 2 cenários? O que eles têm em comum e quais são as diferenças? Você consegue ver onde o erro ocorreu? Ambos os cenários são idênticos em todos os aspectos. A única diferença existe apenas na dimensão.
Se eles somam, subtraem e dividem de acordo com a mesma proporção, então eles também devem multiplicar de acordo com a mesma proporção. Isso é simples e claro, segundo ele. Se 2 dividido por 1 é inconsistente com 1 vezes 1 igual a 1, embora 4 dividido por 2 seja consistente com 2 vezes 2 igual a 4, então deve-se seguir que 2 elevado ao quadrado igual a 4 e 1 elevado ao quadrado igual a 2. No entanto, a comunidade matemática e científica nos diz que o senso comum e a lógica estão errados nesse caso, devido a um produto de uma convenção arbitrária chamada propriedade da identidade. Bom, se você se sentiu confuso, não se preocupe, você está em boa companhia de todos nós. Realmente é. Na verdade, essa linha de raciocínio tem nome, trata-se da Teriology, que podemos traduzir simplificadamente como teriologia mesmo, que parece ser apenas o seu nome Terence, ou um diminutivo como Terry, somado a logia, que remete ao estudo. Muito bem, a teriologia, na verdade, não se limita a simplesmente dizer que a matemática como conhecemos está errada, mas todo o discurso de Terence Howard parece ser baseado numa verdade oculta e perigosa que foi encontrada por ele. A sua ideia é trazer à tona essa verdade, custe o que custar. A teriologia começou a ser comentada na internet após uma entrevista complexa que Terence cedeu à revista Rolling Stone. Durante a conversa, ele disse o seguinte: este é o último século em que os nossos filhos serão ensinados que 1 vezes 1 é 1. Eles não precisarão crescer na ignorância. Daqui a 20 anos, eles saberão que 1 vezes 1 é 2. Estamos prestes a revelar uma nova verdade, a verdadeira matemática universal. E a prova está nessas peças. Eu criei as peças que compõem o movimento do universo. Trabalhamos nelas por cerca de 17 horas por dia. Ela corta e coloca os cristais. Eu faço o trabalho principal de soldá-las juntas. Elas revelam a verdade de dentro para fora. Essas supostas peças que ele diz trabalhar diariamente com a sua esposa se baseiam em objetos geométricos que parecem comprovar suas teorias. Essas peças aparentemente são feitas de vários materiais diferentes e têm o objetivo de algo a respeito de um fluxo de energia do universo. Bem, a questão aqui ainda é que ele parece ter arrastado a sua esposa na época para todos esses seus estudos. Mira Pack descreveu na época um relato complexo e estranho. Olha só, ela disse o seguinte: não temos uma vida normal. Em nossos 2 anos juntos, eu só fui a restaurantes com ele 2 ou 3 vezes. Nunca fomos ao supermercado juntos. Nunca fomos ao cinema. Nunca recebi um presente dele. Nunca. Nunca. Então, todo minuto livre que ele tem é para fazer isso. Eu o ajudo, cortando, desenhando e montando as coisas. Eu desenvolvi uma leve forma de agorafobia recentemente. Eu nunca saio, eu não tenho amigos aqui. Eu me sinto como a Rapunzel, sabe? Presa numa cobertura com o meu bebê. Howard permanece nessa mesma fixação com esses conceitos até hoje. Durante uma entrevista no tapete vermelho do Emmy, Terence detalhou ainda mais os seus pensamentos, levando os usuários das redes sociais a questionarem ainda mais a sua saúde mental e sanidade. Na entrevista, ele se aprofundou mais nessa suposta verdade que estava descobrindo. Ele diz: fiz algumas descobertas na minha vida pessoal com a ciência que, sabe, Pitágoras estava procurando. Eu consegui abrir a flor da vida corretamente e encontrar as verdadeiras conjugações de ondas que procuramos por 10.000 anos. O entrevistador, extremamente confuso nesse ponto da conversa, ainda conseguiu extrair mais informações sobre a teoria de Howard. Toda a energia do universo é expressa em movimento. Todo movimento é expresso em ondas. Todas as ondas são curvas. Então,
De onde vêm as linhas retas para formar os sólidos platônicos? Não existem linhas retas. Então, quando abri a flor da vida corretamente, encontrei novas conjugações de ondas que expõem os espaços intermediários. É a coisa que nos mantém unidos. Por incrível que pareça, toda essa conversa começou com uma pergunta sobre sua carreira após a série Empire. Esse momento passou a ser extremamente comentado nas redes sociais, viralizando principalmente na plataforma Twitter, a atual X. A questão aqui vai ficando um pouco mais complicada, pois as rápidas afirmações que Howard citou na entrevista parecem ser incoerentes mais uma vez. Por mais que a afirmação de que não existem linhas verdadeiramente retas no mundo físico possa ter alguma validade, isso não tem nada a ver com a curvatura de ondas ou a alegação de Howard de que toda energia é expressa em movimento. Na verdade, isso se trata de uma peculiaridade da matemática e da lógica devido à forma como definimos reta e linha. Muito bem, a solução para isso pode ser até bem simples. O conceito de linha ou reta é um conceito idealizado da matemática. E elas não podem existir plenamente, pois uma reta seria algo como um traço que não tem espessura. Qualquer linha que tenha uma espessura maior que zero, por menor e mais imperceptível que seja, ela seria, na verdade, um retângulo extremamente fino. Dessa forma, se levarmos ao pé da letra o conceito de linha, podemos entender que uma linha verdadeira não pode ser desenhada, pois, por mais preciso que seja a mão de quem a desenha, sua espessura sempre será maior do que zero. Agora, se fôssemos avaliar a praticidade desse conceito, Howard estaria correto ao dizer que não existem linhas retas. Com o auxílio de alguma câmera, você pode pegar qualquer objeto que supostamente seja reto e notar, bem nos detalhes, que a linha reta supostamente reta possui imperfeições. A atribuição de valores e significados a formas geométricas não para por aí. Howard também cita a flor da vida. Vamos lá. Esse é um conceito complexo. Trata-se de um padrão geométrico que representaria a criação do universo. Aparentemente, a origem desse padrão está relacionada ao Antigo Egito, datando de milhares de anos atrás, mas não estando limitada somente a esse contexto. A geometria sagrada caracteriza essa figura como a peça central de todo esse estudo. A ideia é que esse símbolo representa a criação de todo o universo. É um desenho que apresenta círculos sobrepostos e interconectados de maneira perfeita, simbolizando também a interconectividade da vida e de todos os seres, sendo a estrutura primária que é submetida na natureza, na criação e no universo. Terence parece estar pronto para travar uma guerra intelectual com os conceitos científicos que tomamos como regra hoje. O seu discurso é baseado na revelação de uma verdade absoluta, universal e que permanece oculta, por enquanto. As suas ideias têm divertido muito os usuários das redes sociais, por mais que pareçam absurdas. Existem muitas pessoas que estão compreendendo a linha de pensamento que ele defende e estão tomando seu lado, acredita? Para muitas pessoas, inclusive a maioria absoluta de especialistas nas áreas de ciência e da matemática, Terence está extremamente equivocado em suas alegações. E, além disso, para muitas pessoas, esse é um discurso extremamente perigoso, que deve ser combatido. Terence Howard está indo na contramão do pensamento científico moderno. E por mais que isso possa parecer interessante, caso realmente exista uma verdade oculta, esse posicionamento pode ser nocivo. Questionar o pensamento científico da forma que ele está fazendo pode gerar desinformação e desconfiança. E isso pode ser amplamente perigoso em diversas áreas. Para alguns, ainda é complexo dizer o que fazer a respeito de veículos de comunicação como o podcast Joe Rogan Experience, que forneceu uma ampla audiência para as ideias consideradas perigosas. O ponto desse podcast e de outros portais de comunicação é justamente a liberdade de expressão. Então, as polêmicas são completamente inevitáveis. A situação aqui é extremamente difícil e pode ir para muitos lados diferentes, como
a desconfiança de instituições científicas, o papel da mídia gerando discussões sensacionalistas a respeito, a desinformação e também a própria falta de ensino e conhecimento. Então, tudo isso deixa esse assunto em aberto. Escreva nos comentários o que você acha sobre as teorias de Terence. Vai ser muito interessante saber a sua contribuição. Muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. A gente se vê no próximo vídeo.